E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Antes de nós falarmos sobre esse tema que mexe muito comigo, me traz muitas expectativas, me traz muitos pensamentos, eu gostaria de te pedir a sua ajuda, que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no meu canal e também ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo. Todas as semanas sai vídeo novo aqui no canal. E para você não perder, você pode se inscrever no canal e também compartilhar com uma amiga que sofre de medo, de ansiedade, medo do futuro, né? E hoje eu vou falar sobre isso com você. Eu já sofri muito e ainda às vezes me pego sofrendo com isso, com medo e com ansiedade. Inclusive hoje eu acordei com o meu coração bem aflito com algumas coisas que têm acontecido na minha vida. É incrível como a gente vê a vida das pessoas nas redes sociais, a gente vê alguns minutos do dia da pessoa e acha que ela não tem problemas com essa pessoa que a gente que tem como às vezes como referência, pessoas que a gente acompanha na internet, a gente acha que ela tá passando, tá tudo bem na vida dela, que não tá acontecendo nada, que é uma pessoa que tá sempre muito bem. E isso é uma mentira, porque a gente se compara a nossa vida com alguns minutos, alguns segundos da vida de algumas outras pessoas. E a gente se compare, com essa comparação a gente fica pensando que a nossa vida está muito ruim. Muitas das vezes isso acontece. E hoje eu quero falar sobre ansiedade, sobre medo, lembrando que eu não sou nenhuma psicóloga, eu não sou nenhuma médica, né? Nada, não tenho certificado nisso, eu vou passar somente a minha experiência, né? O que eu vivi, o que eu tenho vivido. E eu espero que você entenda, que esse vídeo fale com você, no seu coração. Todos sabem, né? Não preciso voltar a falar sobre isso, mas eu passei por uma fase muito complicada. Uma fase essa que eu nunca imaginei que eu ia passar. E eu sempre vou usar esse exemplo, gente, porque além de ser a série desse vídeo, né? Eu tô passando um monte de vídeos dentro da série Rebeca. Eu também quero passar porque foi a situação que mais me impactou em toda a minha vida, em tudo que eu vivi até hoje, foi a situação que mais me impactou, impactou tantas pessoas também, por isso que eu sempre falo desse assunto, tá? Mas enfim, quando eu engravidei, eu, eu me lembro que bem no começo da gestação, eu passei por uns momentos de ansiedade, de medos. Eu acredito, não sei se isso é normal, acredito que sim, que toda gestante, assim que engravida, fica com medo de perder o bebê. E comigo não foi diferente. Só que comigo eu tive uma sensação meio distinta, assim, no sentido de que hoje eu entendo que o Senhor ele já estava me preparando, sabe? E eu me lembro que eu tive alguns momentos que eu estava passando muito mal, não conseguia me alimentar direito. Foram dias terríveis, assim, sabe? Terríveis. E eu me lembro que eu passei por uns momentos, assim, meio que parecendo que eu estava com o coração, a minha alma aflita, sabe? E eu não entendia como, porque eu achava que era só por conta da falta de alimentação e tudo mais. Mas junto com essas aflições, eu sentia no meu espírito que a Rebeca, o bebê, né, não era meu. Aquela gestação não era pra mim, que não ia vingar. E eu tinha esse sentimento muito forte, tanto é que eu lembro que na época eu não coloquei pra fora esse sentimento porque eu achava que era coisa da minha cabeça, que era coisa que eu tava vivendo no momento e que toda grávida provavelmente pensava sobre isso. E eu não queria falar em alto, bom tom, porque eu ficava com medo de que essas palavras se tornassem realidade. Tanto é que eu não contei pro meu marido nessa época o que eu estava passando. E então eu passei por meses, né? Foi quando eu descobri tudo da Rebeca e aconteceu da gente perder ela e tudo mais. E então nós fomos para uma viagem, nós encontramos com um pastor e eu comentei com ele. O pastor que a gente tem como referência e também a gente confia muito nele, sabe? Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente liga para ele, pede oração e tudo mais. E aí eu comentei com ele, ele falou: Késia, Deus já estava, o Espírito Santo já estava te preparando naquela época. Então, olha só,
eu já estava sendo preparada para o Espírito Santo, mas eu não entendia que era aquele momento que eu estava sendo preparada. O Senhor, ele é tão cuidadoso que ele cuidou do meu coração e já começou a falar comigo desde o início. Mas às vezes a gente acha que estar aos pés de Jesus, estar conectada com o Senhor, a gente não vai passar por problema, que o nosso coração vai estar sempre em paz, que vai estar sempre tudo bem, que a gente vai passar sorrindo pela prova, pelas dificuldades, e não é sempre assim, não é assim que acontece. E eu passei sim chorando, passei por esses momentos muito difíceis, chorando muito aos pés de Jesus, chorando muito aos pés de Jesus. E eu me lembro que um dia eu até compartilhei no Instagram. Por que eu tô falando tudo isso que vocês vão entender? Eu compartilhei no meu Instagram que teve um dia que eu acordei e eu estava com muito medo, porque eu já sabia que o parto ia chegar, que os dias iriam chegar e que provavelmente eu não sabia, né, se ela ia falecer, se não, e assim, gente, eu vivia cada dia como um terror, porque eu não tinha compartilhado com ninguém, as pessoas ficavam no meu pé, sabe, no sentido de, e aí, quando vai nascer? Você já preparou o quarto e todo o resto? E aquilo me dava muita ansiedade, tanto é que para algumas pessoas mais próximas eu falava, viu, não fica falando isso, porque isso tá me gerando mais ansiedade, eu não quero estar ansiosa, e a pessoa não sabia do que se tratava, né, que a Rebeca tava com problemas, né, e tudo mais, mas aquilo me causava muita ansiedade. Teve um dia específico que eu acordei com muito medo, assim, com o coração aflito, muito aflito, eu acordei chorando, sabe? E eu me lembro que eu falei pro meu esposo, amor, eu não tô bem hoje, eu não tô bem, eu tô com muito medo, meu coração tá doendo, tá aflito, eu não sei como que vai ser o dia de amanhã, e a ansiedade é justamente isso. O significado da ansiedade é o excesso do futuro, né? Eu ficava tanto pensando nas palavras do médico de como ia ser o final da gestação, como que ia ser o nascimento, como a Rebeca ia ficar, que eu fiquei aflita e com essa ansiedade me gerou muito medo. E aí eu lembro das palavras do Lucas que ele falou assim, amor, a palavra diz que o amor lança fora todo medo. Então eu vou orar por você, vamos orar para que o Senhor enche o seu coração de amor. Ele orou comigo, nós oramos. E eu comecei a falar, Deus, enche meu coração com o teu amor, eu não quero sentir medo, eu quero somente sentir o teu amor. E a palavra também diz que para nós entregarmos a Ele toda a nossa ansiedade, entregarmos a Ele o fardo, porque o fardo dele é mais leve. E aí eu fiz isso naquele dia e me deixou muito melhor, sabe? Me deixou muito melhor. Passou uns dias, passou alguns meses, eu ouvi um comentário sobre a gestação, sobre o líquido amniótico. Alguma pessoa próxima, assim, fez um comentário. E esse comentário fez com que eu fosse ao Google e pesquisasse a respeito daquilo. E, gente, o Google, né, é um corte no dedo, ele vai falar pra você que é o quê? Câncer. Quebrou a unha, é o quê? Tá, vai perder o dedo, vai ter que amputar. O Google é desses. E foi isso que aconteceu. Eu pesquisei sobre aquele comentário que a pessoa me fez. E por isso eu queria te dar um conselho, amigo, amiga que está me ouvindo. Tome cuidado com aquilo que você vai falar para uma grávida, né? Ou para qualquer outra pessoa que esteja passando por um momento difícil, tome cuidado, né? Pense antes de falar. Eu sei que é difícil, mas tome cuidado com aquilo que você vai falar, porque isso pode gerar mais ansiedade, isso pode machucar a pessoa, né? Então tome cuidado. E aí eu ouvi aquele comentário, o que eu fiz? Eu tava sozinha em casa, eu fui pesquisar. E aí eu já vi, assim, nossa, muitos vídeos que me deixaram muito mal, muito mal, muito mal. Tipo, no sentido, assim, de muita ansiedade. Fiquei tão ansiosa com os vídeos que eu vi, com as mensagens que eu vi no Google, que eu comecei a passar mal. Eu não tinha ar para respirar, eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar. Eu tava sozinha em casa. E aí eu comecei a chorar.
E aí eu não conseguia respirar, eu não conseguia pensar em uma alternativa. E aí eu lembro que isso foi pela manhã. Aí eu falei, cara, eu preciso respirar. Eu sentei, eu fiquei, Jesus me ajuda. E respirava, expirava, respirava, pedia ajuda por Jesus, porque eu tava sozinho. E aí comecei a ficar mais calma, comecei a escutar umas músicas pra me acalmar, e aí eu fiquei mais calma. E aí logo o Lucas chegou e eu falei pra ele, amor, eu não tô bem. Aí ele, o que aconteceu? Eu já comecei a chorar de novo. Ele, o que você vai ver esses vídeos? Você não precisa ver vídeo nenhum, não sei o quê. Você sabe que Jesus tá no controle, a gente não depende da internet. É real isso, né? A gente não depende, mas o que eu fiz? Eu fui fuçar, né? E me dei mal. E aí, dali em diante, eu falei, eu não vou mais alimentar a minha ansiedade. Eu não vou mais alimentar o meu medo. Foi ali que eu aprendi a chave. A chave para que eu não me como que é a palavra? Auto-sabotasse? Me machucar. Eu mesmo não me machucasse, sabe? E ali eu aprendi, eu virei a chave, que eu não vou mais me sabotar, eu não vou mais me machucar, eu não vou mais dar oportunidade para que isso me deixe ansiosa. E hoje, de manhã, eu acordei muito aflita, com o meu coração aflito, com o meu coração com medo do futuro, né? A gente fica pensando no futuro e né, por ter passado por tudo isso, eu tenho medo, né? E eu acordei hoje com isso no coração. E, aliás, com algumas outras coisas também que têm acontecido. E aí eu falei, eu não vou dar oportunidade, eu não vou dar espaço para que isso cresça no meu coração. E aí eu, na cama mesmo, eu falei, Deus, me direcione para que esse medo vá embora, me ensine, me instrua, me leve a versículos. E aí eu comecei a pesquisar na Bíblia alguns versículos para que isso me acalmasse. E aí eu li, vou até compartilhar com vocês, lá em Isaías. Eu li alguns versículos, mas esse foi o que mais falou comigo, falou no meu coração. E me acalmou de um jeito assim, gente, porque por isso que eu sempre falo, não corra para pessoas que não vão dar aquilo que você precisa. Corra para os braços de Jesus, corra para os pés de Jesus, porque só Ele pode te oferecer aquilo que a sua alma tanto precisa, aquilo que o seu coração tanto precisa. E aí eu li lá em Isaías 41:10, que diz assim, por isso não temas, ou seja, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Eu a segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E aí eu li alguns outros também salmos, né, que fala que pra gente não ter medo e confiar no Senhor, pra gente buscar o Senhor. Ó, tem outros salmos aqui, Salmos 34, que também eu li a passagem inteira, né? E aí, mas esse salmo em específico fala assim, ó, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, os meus medos. E aí eu comecei a ler a respeito disso e eu falei, Senhor, eu sei que o futuro, né, essa ansiedade por conta do medo e do futuro incerto, eu não tenho controle sobre o futuro, mas eu posso orar ao Senhor, eu posso buscar o Senhor, porque o Senhor é o meu presente. E eu sou tão feliz e grata porque o Senhor, Ele é o meu passado também. Ele estava no meu passado. Ele estava comigo lá no meu passado. O Senhor está comigo no presente. E Ele também está no futuro porque o nosso Deus é onipresente. E aí eu comecei a falar com o Senhor, Deus, não deixe que o meu coração fique aflito, não deixe que o meu coração fique com medo, porque eu confio no Senhor. E a tua palavra diz que se eu te buscar, o Senhor vai estar comigo. Se eu te buscar, o Senhor vai aliviar a carga. E aí eu comecei a orar aos pés de Jesus, a entregar todo o meu futuro para Ele. E até hoje eu tenho feito isso. E quando você estiver passando por um momento de medo, de ansiedade, eu te incentivo a entregar aos pés de Jesus. A pensar que o Senhor, Ele esteve com você lá no seu passado.
O Senhor, Ele está com você nesse momento, vivendo com você essas lutas. E o Senhor, Ele já está lá no seu futuro. O Senhor, Ele já projetou um futuro para você. E aí eu me lembro que eu já fiquei muito melhor. E olha só, a Jesuicência, porque eu não acredito em sorte não, viu? De repente acontece. Não, eu acredito que Jesus o direciona. Assim que eu abri meu Facebook e olha só um post. Aliás, é da minha tia que postou. Nunca abro o Facebook, gente. Sou uma pessoa que não entra no Facebook. E eu sempre entro no Instagram, no YouTube, mas eu não fico no Facebook. E hoje eu abri o Facebook e dei de cara com esse post aqui, ó. Dei de cara com esse post da minha tia. Às vezes Deus não vai te livrar do problema, mas vai te capacitar para vencê-lo. Às vezes Deus não vai te livrar dos desafios, mas Ele vai te dar sabedoria para passar por todos eles. Às vezes Deus não vai te remover as cobras do seu caminho, mas vai te deixar imune ao veneno delas. E aquilo veio como um alimento para minha alma, sabe? Eu entendi que Deus, Ele não ia me livrar das aflições, assim como Ele falou na Bíblia, né? Já tinha nos deixado, mas Ele está comigo durante o processo. Assim como Ele esteve no processo da Rebeca, que foi uma das nossas maiores dores, Ele esteve conosco e Ele vai continuar. Então eu venho te dizer aqui nesse momento, Deus, talvez Ele não te livre de algumas coisas, porque isso é pro seu crescimento, pro seu amadurecer. E eu acredito que Deus às vezes nos permite passar por algumas coisas justamente para nos ensinar, nos moldar. E Ele não vai te livrar de algumas coisas, mas Ele vai estar com você, Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai estar te capacitando, te dando sabedoria, te dando paciência, te dando paz. E foi o que eu faço, é o que eu faço. E eu quero te dar alguns conselhos que eu comecei a fazer depois desses episódios, né, de ansiedade, de medo. O que eu comecei a fazer? Eu falei, basta, eu não vou mais alimentar isso. E aí, quando eu estou com ansiedade e medo, a primeira coisa que eu faço é orar e entregar ao Senhor. Falar para Ele como eu estou me sentindo e como meu coração está sentindo, que eu estou aflita, que eu estou com medo de tal coisa. Eu falo para Ele. A segunda coisa, eu leio a Bíblia. Porque ler a palavra de Deus, o Senhor, Ele fala conosco através da palavra dele e também no momento de oração, mas na palavra Ele vai confirmar. Segunda coisa. A terceira coisa, ocupe a sua cabeça com outras coisas. Não vá ficar pensando, dando espaço para que Satanás envie mensagens à sua mente. Não, ocupe a sua cabeça. Vai fazer outras coisas, faça alguma coisa que você goste. É o que eu fazia. Quando eu estava com um momento de ansiedade, eu não dava espaço para a ansiedade. O que eu fazia? Eu ia e começava a fazer outras coisas, né? Pensava, trazia, gravava algum vídeo, fazia alguma palhaçada, lia um livro, assistia um filme que eu gostava, eu fazia outras coisas. Então não dê espaço para sua ansiedade, não dê espaço para o seu medo. Assista a quarta, acho que é a terceira ou quarta, e agora? Enfim, próxima dica que eu faço e dá super certo. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Como que você vai alimentar a sua fé? Ouvindo pessoas que você tem como referências e que são de Deus, pessoas que passaram por provas e continuam firme. Alimente a sua fé ouvindo canções que falam da grandeza do Senhor. Alimente a sua fé ouvindo músicas que vão te ajudar a glorificar ao Senhor mesmo em meio ao deserto. Alimente a sua fé, porque por mais que não dê certo do jeito que você tinha projetado, o Senhor, Ele vai fazer dar certo e a vontade dEle é muito melhor que a nossa. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu sei que a nossa vida, ela não vai ser perfeita, né? Nós vamos passar por muitas dificuldades ainda, porque o Senhor, Ele já nos afirmou que nós vamos passar por aflições. Mas andar com o Senhor é andar em meio à prova com paz no coração. Andar com o Senhor é andar em meio a um desafio, sabendo da vitória, sabendo que no final vai dar certo, porque o Senhor já nos prometeu.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei se ficou um pouquinho longo, mas tenha paciência comigo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém e se inscreva no meu canal. Vai lá, me segue no Instagram se você ainda não me segue, é kesia.steixeira. Eu tenho compartilhado alguns conteúdos e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dos vídeos que eu tenho postado lá também. Um beijo no seu coração, Deus abençoe você e tchau!